gigante do Brasil, nosso distrito 4.720. Meu nome é Otávio Neto, sou associado fundador do Rotaract Clube de Santarém Vita e protocolo distrital dessa representação distrital de Rotaract para a gestão 2021-2022. É com muita honra que cumprimento e agradeço a presença de todos, em especial nossas autoridades rotárias presentes, nas pessoas de nossa convidada palestrante da noite e na nossa representante distrital de Rotaract eleita para a gestão 2021-2022. Sejam todos muito bem-vindos ao quarto dia da nossa pré-ADIRC da Giga, nossa série de eventos que antecedem nossa Assembleia Distrital de Rotaract Clubes. Então, para oficializar a abertura deste evento, convido a nossa grande líder do ano 2021-2022, antes da gente fazer a introdução aí da nossa palestrante, a nossa querida RDR eleita para a gestão 2021-2022, querida Jéssica. A palavra é sua, RD. Abre o microfone. Boa noite a todos, bem-vindos à quarta sessão de treinamentos da pré-ADIRC, da Giga. Hoje temos uma convidada muito especial, a Andra, minha presidente da Rotaract Brasil. Ela trouxe um tema muito importante, que é o Elevate do Rotaract. E agora, o que a gente vai fazer? Então, eu passo a palavra de volta para o Otávio e declaro aberta a sessão. Agora sim. Muito obrigado, minha RDR. Como a nossa RDR falou, nós temos hoje uma presença muito ilustre. Então, tenho a honra de anunciar Andra Cristina Silva Monteiro, gestora de recursos humanos, associada fundadora do Rotaract Clube de Jataí, Goiás, distrito 4.770. Ela é rotaractiana desde 31 de agosto de 2013, foi RDR de 2018 e 2019 do distrito 4.770, o famoso BRET, é atual secretária, vice-presidente e presidente eleita da nossa MDIO Rotaract Brasil para o ano rotário 2021-2022. Hoje ela vai falar para a gente sobre o tema Fui Elevado, e agora? Querida Andra, a palavra está com você, fique à vontade, seja muito bem-vinda ao maior distrito desse Brasil, um distrito que é gigante não só em extensão territorial, mas em carinho, em atenção e tudo mais, a gente está com você. A palavra é sua. Muito obrigada, Otávio, pela apresentação aí, e pela Jéssica, pelo convite, assim como todos os presentes pelo acolhimento. Eu sei que o carinho do 4.720 é gigantesco, assim como suas terras, né, que permeiam o distrito. E, com certeza, passando essa pandemia, quero muito passear por aí, conhecer vocês e a gente trocar figurinhas. Bom, então, diretamente aqui do Brete, como o Otávio apresentou ali, que é como é chamado carinhosamente meu distrito, porque nós temos como o mascote aqui o zebu, o gado, né? Por permear todo o nosso território economicamente. Mas bora lá falar de Rotaract e com o Elevate, o que mudou para a gente, né? Ou será que o Elevate não mudou nada? Será que ele surgiu do nada, caiu do paraquedas? Por que surgiu essas mudanças em relação ao Rotaract? Como que a gente pode aplicar elas? Como que nós podemos fazer com que a nossa relação com o Rotary melhore mais ainda com essas mudanças que vieram? Então, a gente vai falar sobre isso agora, nesta noite. Vou compartilhar aqui com vocês minha tela para a gente poder conversar sobre Elevate. Então, fui elevado. E agora? Será que quando eu falo que fui elevado, o Rotaract virou uma questão à parte? Vou viver para lá, não vou conversar com outro? O que é isso? A gente tem que vir com calma e entender a ideia que levou à elevação e o porquê, né? Então, o Elevate ele não surgiu por nada. Há muitos anos, o Rotary Internacional, ele vem fazendo pesquisas. Às vezes a gente não responde, porque às vezes é selecionado um determinado número de rotaractianos, não todos, né, para responder, assim como rotarianos, mas também através dos próprios dados de cadastros que a gente tem no portal do MyRotary. Às vezes a gente não se pega analisando por que a gente tem aquele cadastro, mas ele serve como um banco de dados para essas informações. E foi a partir daí que o Rotary Internacional passou a visualizar que nós tínhamos muitos rotaractianos, mas não entravam no Rotary. E por que isso está acontecendo? Hoje, a transição, por exemplo, de Interact para Rotaract, ela acontece em menos de 12%. E se a gente olhar de Rotaract para Rotary, isso chega a menos de 7%.
E aí começou-se a questionar em como estava a proposta de que se tinha o Rotaract hoje e a visão dos próprios rotarianos e rotaractianos em relação ao Rotaract. E aí, nessas análises, né, eles concluíram, com uma apresentação do Conselho de Legislação em 2019, uma proposta muito grande. E que quando eles levaram a proposta, eles não sabiam, de fato, como que eles iam aplicar isso ao longo do tempo. E eu falo que não se sabe tudo ainda de como vai se aplicar isso ao longo do tempo. Tanto é que quando a gente for conversando, eu vou falar para vocês, isso vai ser assim, mas a gente vai ter que esperar até tal data, mais ou menos, para ter o pontapé final para rascunhar essa proposta. E aí, após esse conselho de legislação em 2019, se vocês pararem para ver, que é um pouquinho mais antigo, assim, de família rotária, como eu, que acompanha o escritório em São Paulo. E aí, assim, talvez alguém vai perguntar, você sabe de algum caso de clube de Rotaract que teve o despadrinhamento, depois surgiu o Elevate? Sim, eu sei de um caso, mas foi uma conversa em conjunto com o Rotary, né? Então foi o Rotary, a governadoria, a representação e o Rotaract. Eles decidiram que o clube daria melhor certo com essas questões de desapadrinhamento, porque tinham outros 2 clubes de Rotaract na cidade que também eram apadrinhados por esse Rotary. E acabava que o Rotary não estava conseguindo acompanhar as atividades de todo mundo. Então, esse Rotaract conversou e falou, olha, nós vamos acabar nos desapadrinhando. Mas até para o desapadrinhamento, gente, eu volto a bater na tecla. Conversa. Conversa é o alinhamento de tudo. E para ver o desapadrinhamento, o governador precisa saber, o Rotary Padrinho precisa saber, tem que ser uma conversa entre todos. Aí entra em contato com o escritório de São Paulo e é preenchido toda uma documentação. Não é, oi, amanheci o dia, olhei para o sol na fazendinha, eu como presidente de Rotaract e decidi que eu quero desapadrinhar o meu Rotaract em relação ao meu Rotary. Não, as coisas não funcionam assim. A outra grande questão de ganho que eu vejo assim com o Elevate, mas todo ganho também tem as responsabilidades, é a questão de subsídios globais. Alguns distritos eles já vêm se preparando para essa questão de subsídios globais da seguinte forma. O distrito ele coloca já alguns, por exemplo, 2 a 3 anos, a possibilidade de Rotaract subsidiar projetos distritais, para aprender como escrever. Porque a partir de 1º de julho de 2022, os Rotaracts vão poder subsidiar subsídios globais. E como que vai ser essa questão de subsídio global? Gente, é uma coisa gigantesca, como que eu vou fazer? Primeira coisa, o Rotaract ele precisa estar ok com as taxas, né? A gente vai falar agora das taxas que virão para Rotaract. O Rotaract ele precisa já ter, né, junto com o seu Rotary, participado de um outro projeto de subsídio global ou tentado algum subsídio distrital, ele tem que arrumar um parceiro internacional e um parceiro nacional para parear. O que é esse pareamento? É onde os 3 parceiros entram para dar um montante final de dinheiro para o desenvolvimento do projeto. E aí envia toda a documentação e aí vamos ver se vai ser selecionado ou não. A questão de projetos globais, ele já é mais difícil mesmo. Às vezes algum projeto global, ele fica na fila de espera para ser analisado, porque ele vai para o roteiro internacional, até 2, 3 anos. Eu conheço projeto mesmo do meu distrito que ficou 4 anos para conseguir ser aprovado assim, de fato e chegar ao dinheiro. Mas é uma ideia muito bacana, assim, principalmente trabalhando dentro das áreas de enfoque, a gente vai se aproximar mais do Rotary, eu vejo isso. Outra grande questão é essa taxa que eu falei, né, da per capita, que as pessoas ficam pensando, será que a gente vai pagar a mesma per capita que o Rotary paga para a Rotary Internacional? Bom, vamos lá. Os Rotaracts, cada associado, né, por ano, não é por mês, tá, gente? Nem por semestre, igual acontece no Rotary. O Rotary, ele paga 2 per capita anuais para o RI, nós pagaremos uma, cada associado de Rotaract. E aí, como que vai funcionar? Aquele clube que né, que tem os seus associados, sua fundação na universidade, são poucos casos no Brasil, hoje nós somos 6 ou 7,
não lembro certinho aqui o número agora, cada associado vai pagar uma per capita de $8, né? E, de $5. E o associado de comunidade, que é a maioria dos nossos clubes no Brasil, vai pagar $8 anuais para o Rotary Internacional. Aí muitos se perguntam, tá, mas e se o Rotaract não pagar? Mas o que o Rotaract vai ter de ganho com isso? Vamos por partes. O RI ele já está liberando no portal do MyRotary algumas funcionalidades para os rotaractianos. Eu não sei se vocês costumam muito mexer no MyRotary, mas normalmente ele costuma ser um bichinho meio de 7 cabeças para todo mundo, e aí eu falo de modo geral da família Rotary, Interact, Rotary, Rotaract, não é uma coisa exclusiva dos rotarianos, mas se vocês olharem, vocês conseguem colocar metas hoje do que os clubes podem fazer e querem atingir, no caso de Rotaract. Até início, até 31, né, de junho do ano passado, a gente não conseguia. A partir do ano 2021, a gente consegue, já a presidente e secretário de Rotaract, colocar essas metas, porque tem muito a ver com a menção de Rotaract. Outra coisa, a ideia da disponibilização, né, da revista online é uma forma do rotaractiano querer ter acesso a essa revista também futuramente de forma impressa, caso isso aconteça, que é um dos estímulos que o Rotary Internacional colocou também, né, para se pagar essa taxa. Outra é a própria questão mesmo, né, de com essa taxa pensar-se que vai ter um quadro mais real de quantos associados nós temos, porque nem sempre o associado está registrado, né? Isso é uma grande dificuldade que a gente ainda tem, infelizmente. E aí, quais seriam os ganhos? A possibilidade de participação nos projetos globais, nos subsídios globais, a possibilidade de você ter acesso a outros canais de treinamentos dentro do próprio portal do MyRotary, e a possibilidade de você, de fato, contribuir também, né, com esse valor para manter a Fundação Rotary e manter, né, de fato, a instituição como um todo de Rotary Internacional. E aí isso vai ser liberado, as outras funções no site, ao longo do tempo. A ideia é que se tenha uma liberação muito grande até o início do próximo ano Rotary, justamente para já estimular. E aí, muita gente pergunta, tá, se nós não pagarmos, como que vai ficar? A princípio, a ideia do Rotary Internacional é colocar como uma boa prática, como bons praticantes da prova quadro, amor à família rotária, a gente irá utilizar esse ano ainda pela frente, fora o tempo que já vem anterior, que a gente já sabe disso, né, ou está difundindo ainda a informação, para se preparar para poder fazer esse pagamento, né, da per capita. E aí, às vezes, se pergunta, tá, mas e aquela joia que tinha de fundação de clube de Rotaract, né? Que o Rotaract, ele pagava $50 quando ia ser fundado. A ideia é que, a partir do momento que os rotaractianos pagarem essa per capita, se tire aquela joia de fundação. Mas isso a gente vai ver ao longo do tempo mesmo, como que vai ficar essa situação. E aí, outra questão é muito assim relevante, é que é para se incentivar, e aí, assim, abre de forma muito real em todos os documentos do Rotary Internacional, no último ano principalmente, que a questão da própria governadoria colocar rotaractianos para estar compondo. Então, traz rotaractiano para IP, traz rotaractiano para protocolo, traz rotaractiano para o desenvolvimento de quadro associativo, para poder se entender a realidade dos rotaractianos e também para poder trazer para os rotarianos essa realidade. E para se aumentar o quadro de duplos associados. A gente vai ver mais a seguir ali que o Rotary Internacional, com essas mudanças, eles trouxeram algumas metas. E essas metas só se vão fazer com, de fato, os distritos tiverem essa colaboração. Entender que esse trabalho não é competitivo. E aí, quando tem essa inclusão de rotaractianos, né, por parte, eu já fui questionado algumas vezes,
mas a gente vai trazer os rotaractianos, o Rotaract foi elevado, está muito próximo do Rotary. Gente, nós vamos acabar com representação distrital? A nenhum momento foi dito em acabar com representação distrital. Pelo contrário, é trabalhar junto. Não é acabar com o que está sendo de fato bom e que traz, de fato, uma coisa que foi eleito pelos rotaractianos, traz a representação de Rotaract e também, né, nem cortar verba, né, seja de menção de centavos, seja de repasse, porque agora o Rotaract está elevado. Quando se trouxe a elevação do Rotaract, a gente tem que ver de formas práticas algumas questões. Essas questões porque vai ser muito bom para o Rotary também. Então, assim, a gente tem que saber que é para melhorar a relação, mas que vai ser muito bom para o quadro associativo. Quem é mais antiguinho aí, mais experiente, como eu, tem um tal de um número de associados de Rotary que ele empacou aí no número e nunca cresce. E aí foi se pesquisar por que nunca cresce esse número. Por que não tem, por exemplo, às vezes, nem a abertura de novos clubes com tanta facilidade como tem da juventude, né? E aí se viu justamente que, às vezes, essa questão de diferenciação de faixas etárias, de gerações, né, como a gente fala, às vezes tem uma certa dificuldade, né, em algumas questões, mas que ela pode ser resolvida quando a gente traz essa profissionalização para o Rotaract. Quando o Rotaractiano, ele traz essa profissionalização também, né? Mas não é porque a gente vai excluir quem, por exemplo, está entrando na universidade agora, ou quem está fora do mercado de trabalho. Não. É a gente também trazer que a gente pode contribuir de diversas formas. Seria o caso da profissionalização. Outra questão que eu disse, né, que vão ser a questão dos manuais, dos regimentos, quem gosta mais que é do direito, ou que é aquele que decora todas as regrinhas aí, nós não somos mais programas, né? Isso lá está no capítulo 5º, não existe mais, assim, agora nós somos clubes, assim como o Rotary, né? E aí essa Constituição já tem regimento, já tem estatuto prescrito, não precisa preocupar, é só atualizar. Mas atualizem, isso é fundamental. A gente, para ter história e para fazer as coisas direitinho, a gente tem que estar com documentação em dia. E aí, quais são esses reflexos de mudanças, né, que a gente pode ver ao longo do tempo aí? Os novos recursos da capacitação dos líderes, né, porque agora o Rotary Internacional, além de incentivar a níveis distritais, essa aproximação, né, de levar membros rotaractianos para a governadoria, nós temos também a questão de que, dentro do próprio do conselho e dentro dos quadros de Rotary Internacional, nós temos representantes de Rotaract, seja dentro de Fundação Rotária, seja dentro do comitê. Por exemplo, hoje nós temos a Patrícia Kuhn, que ela está representando Rotaract enquanto Fundação Rotária. No próximo ano rotário, a gente terá o Lucas de Assis como representante no Comitê Internacional de Rotaract, né? Então, assim, a gente vai ter, de fato, a gente tem um comitê já exclusivo a nível de Rotary Internacional para discutir essas e outras questões. E aí, todas as ferramentas digitais também, né, que o Rotary Internacional proporciona, que às vezes não é muito utilizado por Rotaract, como a própria questão do Rotary Ideas, que para a ideia de projetos, ele traz um banco assim fantástico de projetos para todas as áreas de enfoque. Até agora que a gente vai trabalhar muito a questão da área de enfoque nova, que é voltada para meio ambiente. Lá tem também a possibilidade, que a gente às vezes não usa muito, mas tem uma central de aprendizado, que hoje ela é totalmente liberada para rotaractianos. Antes ela não estava totalmente liberada, mas hoje ela é total liberada para rotaractianos, então a gente consegue ter acesso a manuais e cursos que dão certificação. E para quem às vezes está um pouquinho corrido aí na nossa vida de jovem adulto, os cursos normalmente você pode fazer por fases, você pode pegar vários diazinhos e fazer.
Outra questão é a transição mais efetiva e mais natural de Rotaract para Rotary. Eu sei, por exemplo, que tem clubes aí do distrito de vocês que tem um número bem considerável de rotaractianos que são duplos associados. Mas isso não é uma realidade de todos os distritos ou clubes do Brasil. E aí, quando se perguntou muito, né, nesses vários levantamentos aí, como que se via a melhoria, né, dessa transição, muito foi se falado primeiro, hoje, a gente com 30 anos de idade, a gente não está com um emprego totalmente estável, a gente não tem as realidades de que as gerações anteriores tinham, né? E por mais que às vezes a gente almeje, a gente às vezes não terminou uma graduação, às vezes a gente não está do jeito que a gente queria, ou até mesmo no nosso tempo está diferente dos tempos anteriores, e a gente tem que levar isso em consideração. Então, por isso foi uma das medidas que se aumentou a idade, né? E até porque também legislativamente falando, nós temos alguns países da Europa, por exemplo, que a idade né, considerada como maioridade é 35 anos. Então, a gente estaria destoando de todas essas normativas de legislação internacional também. Foi uma das mudanças, né? E aí, se eu tenho uma idade maior para ficar em Rotaract, eu tenho mais tempo de conhecer o meu Rotary. Eu tenho mais tempo de conhecer os outros Rotaries do meu distrito, entender até se eu quero um formato de e-clube, se eu quero um formato de clube mais tradicional, se eu quero mais para frente formar um novo Rotary dentro do meu distrito, mas com um pé no chão para não largar futuramente, porque o que a gente tinha também era que parte daqueles que entravam para Rotary, eles ficavam pouquíssimo tempo. E aí isso acabava gerando um desgaste maior do que às vezes se ele não tivesse entrado para Rotary e permanecido só em Rotaract. Fora os vários honorários que a gente tinha em Rotaract, que isso não existia em Rotaract. O sócio honorário, ele só existe em Rotary. Então, a gente às vezes ficava com um companheiro ali muito bom de serviço, mas que ainda não sentia tal vontade para subir para Rotary, e ele ficava como honorário, mas que não era uma constituição para Rotaract. Outra questão é o maior número de duplos associados, que eu já passo a conhecer o Rotary antes de ingressar nele sem deixar o meu Rotaract, porque eu consigo até ser uma voz ativa em ambos os ambientes, entendendo os ambientes que eu estou pertencendo e trazendo de fato as ideias para melhorar essa relação e essa construção. Outra coisa é que os Rotaract Clubs eles terão mais flexibilidade para criar uma experiência, né, para os rotaractianos, né, para aqueles que vão compor o quadro associativo, porque vai envolver uma ampla e até maior, às vezes, diversidade de jovens profissionais, que eu havia dito antes. Se você pega o pessoal, às vezes, com uma idade maior, você vai poder trazer mais profissões e que isso abre um leque maior de possibilidades e visões de projetos, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas no Rotary nós temos as qualificações e dentro dessas qualificações a gente tem um número de qualificação para dentro do Rotary. Não são todos os Rotaries que levam isso ao pé da letra, mas os Rotaries mais tradicionais levam essa quantidade por classificação de forma mais rígida. Quando a gente traz esse lado de profissionais de Rotaract para depois acontecer a transição, a gente compreende melhor essa correlação de projetos e visões maiores. Bom, então vamos lá. Gente, vocês podem parar e perguntar também, tá? Qualquer coisa. Fiquem bem à vontade. Quais seriam, então, essas metas que nós teríamos de Rotary Internacional e que eles estabeleceram para a gente? E primeira coisa, antes que alguém fale, vixe, veio meta, como que nós vamos cumprir isso? Por que nós temos que cumprir isso? Isso veio uma coisa que a gente não está entendendo. Bom, o Rotary Internacional trouxe essas metas para nós, porque quando nós temos metas e nós temos um objetivo a ser alcançado, nós normalmente nos preparamos para atingir esse objetivo.
Se as coisas ficam muito soltas no ar, a gente não se prepara ou nem sequer pensa naquilo que a gente pode alcançar. Então, o Roteiro Internacional estabeleceu 3 principais metas. A primeira foi de aumentar em 100% o número de rotaractianos que estarão, de fato, ali reportados no MyRotary até 2022. Por quê? Como eu disse, muitos tomam posse, mas não são cadastrados ali. Tanto é que, por exemplo, o número que está na base de Rotary Internacional de rotaractianos do Brasil, nós estamos com 8.000 e quase 500, né? Só que hoje, né, a nossa última atualização que a gente teve, de um mês atrás, nós estamos, na verdade, com 9.012 associados no Brasil. Imagina aí, nós temos um déficit de atualização de 500 associados, em média. Aonde estariam esses associados? O que está acontecendo com o nosso quadro associativo? Outra questão é aumentar, né, em 20% o número de rotaractianos que ingressam nos Rotaries Clubs também nesse mesmo período, até 2022. Justamente vendo que com esse aumento aí já vai ter se passado 2 anos e meio, né, da dilatação de idade e dos incentivos que se pede para que os distritos façam para a dupla associação, né, que, por exemplo, podem ser... aqui no distrito, por exemplo, a gente abona 2 anos daquele rotaractiano que é duplo associado, pagar as taxas para o distrito. Tem alguns distritos que abonam 1 ano, tem alguns distritos que cobram só as taxas estritamente de Rotary Internacional. Isso aí vai variar muito de distrito para distrito. Tem distrito que, quando tinha eventos, né, distritais de forma presencial, abonava uma das inscrições, né, já que, né, está lá. Tem distrito que doa a revista, enfim, né, as modalidades são diversas. E aí, para essa construção também do aumento de quadro associativo, porque nós temos muitos distritos que nós já temos um número de distritos que foram redistritados e todo ano a gente tem um número de distritos que passam sufoco por redistritamento. E a outra grande meta seria o aumento, né, do número de rotaractianos reportados para 1 milhão de rotaractianos, ou seja, a nível de mundo, até 2029. Que aí nós, né, mais que dobraríamos o número hoje que nós temos. Por quê? Porque se acredita muito, né, na juventude de fato e na mudança que essa juventude pode fazer, né? Tanto é que muito se falava até pouco tempo que Rotaract, Interact é o futuro. Não, nós somos o presente, nós estamos aqui para construir esse presente juntos, né? Alguém falou alguma coisa ali no chat? Deixa eu só... Fui eu para me colocarem na vez que eu tenho uma pergunta. Ah, tá. É porque eu cliquei, mas apareceu, mas enfim. Para a gente poder, né, de fato, organizar essa questão. Mas era o que eu tinha para falar, assim, gente. Eu falo um pouquinho demais, mas vocês podem agora conversar comigo, abrir as perguntas. Tá bom, posso começar, Otávio? Fique à vontade, minha RD. Vamos para a nossa primeira pergunta. Tá bom. Andra, aqui em Manaus, a gente tem vários duplos associados, né? Rotaractiano e Rotariano. A gente está vendo como é que vai ficar, porque tem a taxa do Rotary e vai ter agora, em 2022, a taxa do Rotaract. Então, a gente vai ter que acabar escolhendo ficar ou lá, né, ou aqui no Rotaract. Provavelmente, a gente vai acabar saindo do Rotary e ficando aqui no Rotaract. É o que vai acontecer, provavelmente. E aí, eu queria saber uma coisa. Com relação a número de rotarianos com essa soma, né? No caso, com essa soma, o número de rotarianos vão acabar diminuindo, porque a gente vai deixar de ser duplo associado. O número de rotaractianos e rotarianos vão somar, você acha, para formar distrito, por exemplo? Eu não acredito que a princípio vai somar.
se a gente pegar hoje os relatórios que estão no portal do MyRotary, a gente já não vê mais como um clube igual o Interact, né, que vinha dentro, como ali, numa linha tracejada, como se fosse outro, mas do lado, se eu tirar o extrato dos clubes do distrito, eles vêm sequenciais, assim, por exemplo, Rotaract, Clube de Jataí, Rotary de Jataí, aí depois vem Rotaract, não sei o quê, né? E assim, o que eu vejo e que se as governadorias não fizerem, vai ser um grande problema, é usar essas táticas de isenção de taxas. Por exemplo, né? Nós vamos dar desconto onde vocês vão ter que pagar o mínimo mesmo, que são as taxas de roteiro internacional, durante 2 anos. Que aí teria como essa pessoa se programar durante 2 anos ali, para quando acabasse essa questão, conseguir pagar as taxas, né? Não via aquela coisa de forma abrupta. Ou a questão de desconto mesmo. Nós temos aqui um clube que, além dessas questões das taxas do distrito, que não cobre dos rotaractianos, são duplos associados, eles têm uns descontos tinha, né, quando a nossa conferência era presencial, uns descontos especiais, porque se você é duplo associado, tem aquela ideia de que você, não é que você é superior, mas que você está trabalhando 2 vezes, então você precisa, de um bônus a mais, entendeu? Porque, querendo ou não, você está em 2 reuniões, você tem que participar duplamente de projetos, porque não é só estar ali figurativamente, você de fato está fazendo e desempenhando nos 2 clubes. Então, incentivos do tipo, sabe? Que eu acredito que dá certo de permanecer, e até porque é desinteressante para o Rotary cair esse número. Porque se a gente perder esse número, além de não ficar bonito, de não ter número de duplos associados, que hoje é status os distritos terem duplos associados, porque mostra uma imagem internacionalmente de que o Brasil está chegando no que o Rotary Internacional almeja, mas também vai cair o quadro. E aí entra no perigo de redistritamento, que nem um distrito quer, né? Certo. E só mais um, rapidinho, William. E agora, que a gente não tem limite de idade, né? Para, sim, claro, cada clube vai ter o seu regimento e tal. Só que você não acha que vai acabar tirando as oportunidades do Rotary ter rotaractiano nos Rotarys? Já que eu posso ficar mais tempo aqui no Rotaract, por que eu vou para o Rotary, né? No caso, aumentando esse limite de idade, a gente não está tirando pessoas do Rotary, dos Rotaracts de ir para o Rotary? Entendeu? Jéssica, não, porque quem tem a maturidade e a vontade vai querer participar ou dos 2, ou já sair do Rotaract de determinada idade para ir para o Rotary. A gente, assim, por mais que a gente queira, é a mesma coisa que, por mais que a gente tenha aqueles amigos da universidade, fazer uma analogia aqui, vocês me perdoem, que a gente ame muito, tem um momento que a gente se desliga deles porque a gente precisa aprofundar no nosso trabalho, na nossa nova vida profissional. Então, é muito isso, vai dar maturidade. Eu acho assim que vai chegar um momento que vai estar entrando mais gente nova, né, mais molecadinha nova no Rotaract, porque esse é um ciclo natural, né, da faixa de 18, 20 anos, e aí a gente vai acabar ficando também desavontade. Não é que a gente vai ser os tiozãos ali, mas é porque é natural a gente sentir a vontade com pessoas mais próximas da nossa idade, sabe? Isso é um comportamento natural. Então, aí por isso que eu falo que, às vezes é até natural a gente não subir sozinho. Quando a gente sobe para a Rotary, normalmente a gente leva pelo menos mais um amigo, alguém da nossa, até por proximidade, para estar naquele ambiente. Entendi. Muito obrigada. De nada. Muito bom. Passo a palavra para o nosso querido DJ Aoki. Fica à vontade, Will. Valeu, meu melhor protocolo do universo aí, mano. Obrigado, querido Otávio. Então, na verdade, assim, uma das perguntas que eu ia fazer é o que a Jéssica acabou de fazer agora aí, então, bacana. É só dar um testemunho aqui, por exemplo, no nosso clube, né, que a gente tem bastante, nosso Rotary Clube, na verdade, né, tem bastante duplos associados, e a gente faz, de fato, uma campanha, assim, a nível de distrito, por exemplo, já não se paga per capita distrital, né? E também não se paga a revista. Então, daí já é uma grande ajuda que praticamente, e nem as despesas do clube de fato, né? Que a gente tem a secretária executiva, né? Contador, enfim. Aí, então, o duplo associado, ele está realmente sem a obrigação de pagar isso aí, só precisando pagar de fato a per capita do RI. Então, já é uma ajuda, né? Mas que mesmo assim,
ainda é um pouco difícil, né? Então assim, até pegando o gancho em relação a isso, você acha que o Elevate ele pode assim aproximar ou afastar associados no tocante a essa questão da anualidade que a gente vai ser obrigado a pagar, né? Será que o pessoal vai se afastar ou vai se aproximar mais, né? Sabendo que tem mais uma responsabilidade financeira ainda, né? Então, não sei, essa é a dúvida, né? Então, eu falaria num cenário antes da pandemia e com pandemia. Por quê? A gente teria uma facilidade muito maior da galera não abdicar em abrir mão e permanecer num cenário, né, antes da pandemia, porque a gente teria uma economia mais estável. A gente sabe que uma galera perdeu o emprego. Se a gente pegar o censo de rotaractianos no país hoje, cerca de 70% tem até um salário mínimo aí, né? Então a gente tem que levar essas questões em relação. E o nosso dinheiro não é valorizado perante o dólar. Então, países como o nosso serão países que mais vão sofrer com essa questão de per capita internacional. Então, aí a gente tem que trabalhar muito fortemente como lideranças de como arrecadar essa questão, não pesando para os bolsos totalmente dos sotractianos. Então, a gente vai ter que realmente... eu vi alguns clubes já que têm duplos associados, até essa ideia a partir de um clube de Rotary, que é de, assim, a maioria já veio de Rotaract, então tem aquela pegada mais de realmente o dinheiro é mais difícil e tal. Então, assim, começaram a fazer tipo um caixinho. Então, o dinheiro que sobra no mês, quem está sobrando um pouquinho mais, coloca naquele caixinho. E aí isso começou muito para aquele duplo associado que às vezes não tinha grana de pagar tudo. Ou alguém que passou no mês um perrengue e não conseguiu pagar as taxas de rota internacional, ele sempre tem um caixinha que consegue pagar para aquele companheiro que não consegue estar ali. E aí, essa ideia, quando veio o Elevate, eu conversando com esses companheiros, porque são até companheiros bem amigos mesmo, eles ampliaram essa ideia. Então, assim, eles já estão começando mensalmente hoje, dando valores pequenos, sei lá, que seja 2, 4, 5 reais, para quando chegar a taxa do ano que vem, não ter o primeiro baque, né, do primeiro ano. Então, assim, eles já estão guardando esse pouquinho, né, que eu sei que às vezes para alguém pode fazer diferença, mas assim, começando a guardar de hoje, para quando chegar de fato a primeira per capita, não dar o primeiro baque. E aí sempre eles indo se preparando, e aí já nós estamos guardando para o próximo ano, e aí quando a gente terminar aqui de guardar, a gente vai começar já a guardar para o próximo. E outras coisas são a possibilidade de fazer, né, algumas questões mesmo internas para arrecadação. Porque hoje, quando a gente faz projetos, a maioria dos clubes de Rotaract, eles fazem projetos onde fala X% vai para outro projeto, vai para outra ação, né? Mas X% são para questões do clube mesmo, né? Manutenção, alguns clubes de Rotaract tiram até uma porção para envio para eventos, para formação. Então, a gente não está tendo essa questão de envio para eventos, né? Nesse momento, né, pandêmico. Então, a gente poderia usar esse caixinha também, daquela porcentagem, começar a guardar ali para essa primeira taxa. Porque eu acho que o impacto maior vai ser o primeiro ano. Porque o nosso país, querendo ou não, a gente está em recessão, muita gente perdendo emprego, e o nosso dinheiro... Aí, a tendência é que nos próximos 8 meses continue nessa desvalorização monstruosa. Então, seriam algumas táticas aí prévias que a gente poderia começar usando agora, para quando chegar daqui um ano e pouquinho, a gente não ter o baque assim de cara. Perfeito, obrigado. Não, realmente, acho que essa questão de você poupar, né, 2, 3 reais aí, colocar num cofrinho aí, não pesa para ninguém e ajuda todo mundo, né? Então, realmente é uma boa ideia mesmo. E como nós não fazemos isso por conta própria, a gente não gosta muito, né? O brasileiro não tem essa questão de organização financeira, por isso a ideia do clube, porque aí você paga um pouquinho mais, já com mensalidade. E aí o clube já vai deixando aquilo ali guardadinho. Porque quando vier o sufoco, já tá ali, entendeu? Já tá ali. Perfeito. Obrigado. De nada. Muito bom, muito bom. Eu queria até levantar, a gente estava falando, pegando um pouco do gancho do que a Jéssica falou sobre essa questão de a gente passar a ter 2 per capitas para pagar, eu paro para analisar pelo seguinte, tá? Não sei se é bem uma pergunta que eu vou fazer mais um comentário, mas assim, nós temos visto que um dos objetivos do Rotary com o Elevate foi justamente de manter as pessoas na família Rotary, né? Pelo que eu entendi, pelo que os diretores comentaram,
foi de que o interessante do Elevate de retirar o limite de idade, por exemplo, era garantir que, independente dos jovens irem para os Rotary Clubs ou não, que eles permanecessem na família, que a gente permanecesse todo mundo junto ali. Né? E aí eu penso pelo seguinte, nós somos uma pessoa só. Por mais que você seja duplo associado, você é uma pessoa só. Você está trabalhando duplamente, você está trabalhando em dobro, né? Existem divergências quanto a isso, ok? Mas ainda que você seja associado de 2 clubes, você continua sendo uma pessoa só. E o mais lógico que eu vejo é que deveria ser contado, a partir do momento que nós somos clubes e não somos mais um programa, nós deveríamos fazer parte dessa contagem, sim, com relação a distrito, até porque eu acho ilógico você dizer que para você ter um número mínimo de rotarianos no distrito, você precisa que aqueles rotaractianos que já estão na família, uma vez que o objetivo era manter na família, tem que ser duplo associados para que a gente consiga crescer no número de associados no Rotary, entende? Eu acho pouco lógico isso, porque uma vez que o objetivo é que esteja todo mundo na família, que as pessoas não saiam, não tem sentido você vincular isso. Eu acho que faz todo sentido o que você falou, Jéssica, porque não dá para a gente pagar per capita no Rotary e no Rotaract ao mesmo tempo, não é uma questão de quanto é o valor, né? Porque a realidade ela é muito variável e a gente tem essa questão do câmbio, que é bastante importante, sim. Agora, aí eu pergunto, esses clubes que eles poderiam isentar, por exemplo, a per capita do Rotary e tudo mais, eles teriam que custear isso, né? Porque uma vez que você está cadastrado, uma vez que você é associado, está cadastrado lá no Rotary, está enviando os dados lá, vai ser cobrado do Rotary e do Rotaract. Então, assim, eu acho que a gente tem um cenário em que a gente tem uma possibilidade, tá? Claro que eu estou sempre a favor, mas a gente tem uma possibilidade de a gente ter o contrário com relação à informação de associados. Entende? Porque quanto mais associados você informar, maior vai ser a per capita que o clube vai pagar, correto? Porque a cobrança vai ser igual ao Rotary, né? É o clube que paga, correto? Isso, a ideia que eles passaram para a gente, porque também não se foi falado se vai ser um boleto, como é do Rotary, como que vai ser, mas assim, por tudo que eles falaram, dá-se a entender que vai ser assim como o Rotary, aquele boletim, mas ao invés de semestral, anual ali, pega cálculo automático e recebe ali só para baixar o boleto. Entendi. E muito provavelmente também com vinculação de funcionamento do clube à quitação, né? A estar em dia, a estar adimplente, né? Ou seja, a inadimplência pode causar fechamento de clubes. Então, assim, eu acho que é um desafio muito grande, porém, eu acho também que o Elevate, ele traz uma sacudida, sabe, para a gente profissionalizar mais o Rotaract, para a gente entender a seriedade que tem em tudo que a gente faz. Então, tem prós e contras, eu, honestamente, ainda não sei me posicionar em relação a isso, mas eu tenho certeza que tem lados muito bons também. Eles não iam fazer, entende? É uma iniciativa internacional. Eu acho que isso é muito bacana. Bom, nós temos mais... Deixa eu ver aqui, a gente tem mais uma pergunta que mandaram no grupo, porque as pessoas estão com dificuldade, às vezes a internet oscila, eles não conseguem se manter na sala. Bom, temos uma pergunta da Melanie. Queria saber também se rotarianos podem fazer dupla associação, já que agora não temos idade máxima. Excelente pergunta. Só antes de responder a companheira, Otávio, assim, Andra, falando eu como associado e o que eu estou vendo, né, conversando com o Lucas e outros companheiros aí de MDIUs, o que nós acreditamos? Que muito em breve, né, não agora, não para 2022, que já vai ter as mudanças que eu disse, mas que vai juntar, sim, todo o quadro associativo. Não para 2022, então vai ser uma coisa gradativa. E, a princípio, o Rotary Internacional colocou que não vai ser obrigatório esse pagamento. Então, eu acredito que o que eu, Andra, reforço, eu, Andra, quanto pessoa, não estou falando enquanto instituição ou quanto qualquer outra questão, para não ter interpretação errônea. Vai, sim, ter essa junção daqui a alguns anos, né, de números, e aí sim vai se ter, né, que como rotariano, essa cobrança obrigatória. Em relação à pergunta seguinte, sim, não tem nada que impeça, já que nós não temos limite, a não ser o regimento do clube, né? Aí tem que procurar o clube a que quer se associar.
constar o interesse, né? Verificar o clube se não tem limitação de idade. E seja muito bem-vindo ao lado do Cranberry da Força, que a gente brinca aí, que é o nosso rosa. E venha somar forças. Eu acho que quanto mais ideias, quanto mais visões diferentes, o trabalho pode ser melhor para a comunidade. E é isso, a gente, independente de ser interactiano, rotaractiano, rotariano, dama, kidiano, sendo ou não oficializado por Rotary Internacional, como, por exemplo, que dizer que a amizade não é, mas a gente está aqui para fazer acontecer para a nossa comunidade e aprender todo mundo junto. Fantástico, fantástico. E aí, se a gente for seguir nessa mesma linha de pensamento, a gente precisa que os rotaractianos façam parte dessa contagem, sim, porque eu estou vendo aí uma grande evasão de pessoas do Rotary para participar do Rotaract. Porque o Rotaract é muito mais legal. Então, isso é um fato. Para ficar mais jovem ainda, olha, esses cuts aqui de rotaractianos. Exatamente. Bom, uma outra pergunta é do seguinte: por que os clubes de comunidade eles pagam mais do que os de universidade? Existe alguma explicação para isso, Sandra? No caso da per capita? Não, assim, não tem uma explicação vinda de RI. E nós, no Brasil, nós temos uma tendência muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é onde surgiu, né, Rotary e Rotaract. Lá, tudo acontece em comunidade. Eu chuto que algumas das ideias que eles têm na cabeça é que os Rotaracts criados na universidade, eles não pagam um aluguel, não pagam uma estrutura, talvez seja até mais carente, não sei, às vezes talvez seja essa visão deles, né, do que o da comunidade, mas o que para a gente não é o verídico, né, talvez seja a visão deles, porque se a gente olhar, por exemplo, as universidades americanas, elas são particulares, então, assim, é uma outra realidade do que a nível Brasil, a nível mundo, mas não tem uma explicação oficial de Rotary Internacional, não. Entendi. Muito bom. Eu acho esse tipo de momento fantástico, especialmente nesses momentos em que a gente está discutindo, a gente tem bate-papo, a gente está curtindo muito essa pré-ADIC da GIG, especialmente porque ela foi montada nesse sentido, né, minha RDR. Então, mas alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade, a palavra está aberta. Otávio, só uma licencinha, mano, rapidinho aí. André, só uma outra dúvida também, tá? Assim, mudando um pouco essa questão de Elevate aí, né? Mudando para a questão de My Rotary, né? Principalmente. Assim, ao meu ver, tá? Isso é opinião minha, que assim, a gente tem muito retrabalho na questão de ter um portal, o Mir Brasil, né? Rotaract Brasil, enfim, e o My Rotary, né? Tem muita coisa que acredito que possa ser migrado, que possa ser somado, né? Eu entendo que, claro, né, a questão de sistema, a questão que o My Rotary é mundial, né? O Mi Brasil é uma coisa nacional já, de fato, né? Mas acho que muita coisa poderia ser feita em conjunto ou ter uma integração entre os dois para a gente não ter retrabalho, né? Não sei se você também pensa da mesma forma também ou não, enfim, é um pensamento, né? Bora lá. Então, o portal do My Rotary ele é mais antigo que o nosso, né? Portal do Rotaract Brasil. Só que a gente tem algumas questões, até por integração. O Rotary Internacional, para essa integração, ele é muito exigente. Para vocês terem noção, isso é uma grande problemática, assim, trazendo na real. A gente, com essa questão, até o próprio Uniclube, ele não conseguiu até hoje essa integração, a gente também não. A gente está tentando com eles usar a parte, pelo menos, de banco de dados para facilitar na questão do censo, só que a gente ainda não teve uma resposta oficial também quanto a isso. Mas, com certeza, até quem mexe aí, solucionando as demandas aí, como secretária hoje da Rotaract Brasil, seria muito mais fácil, né? A gente conseguisse migrar e ter os acessos e tudo mais. Mas hoje, essa questão do roteiro internacional, com essas limitações, a gente ainda não conseguiu fazer, nem a gente, nem o Uniclube, essa unificação. Infelizmente. Entendi, né? Verdade, realmente, né? Até essa questão do Uniclube mesmo, como você falou, né? Porque realmente, né? A gente, se pudesse realmente ter uma integração maior, mas eu entendo que por ser um órgão internacional, né? Realmente as restrições são bem maiores mesmo, né? Então, mas é isso, perfeito, obrigado. De nada.
Muito bom, muito bom. Que momento sensacional. Então, eu achei que você tivesse me cortado aquela hora para aquele momento especial que a gente tem depois da fala do palestrante, aquele momento que você sempre corta em todos os nossos últimos eventos. Mas, antes de chegar nesse momento, nós temos mais uma dúvida da companheira Lana Ellen, do Rotaract Castanhal. Gente, uma dúvida, mais sobre o MyRotary. Há uma forma de juntar o perfil de duplo associado? Importante mensagem, importante pergunta. Sim, assim, inclusive, quando for se duplo associar, por favor, primeira conversa com o seu secretário e presidente, seja indo para Rotary ou Rotary para Rotaract, converse para buscar o ID antes para integrar. Por quê? Porque senão você fica com 2 perfis, com seus dados todos separados, e aí às vezes você quer entrar numa coisa de Rotary, você quer entrar no perfil, entrar no Rotaract, outro perfil, ou pedir, demora aí 1 semana, 15 dias para integrar tudo de forma interna do MyRotary, do escritório em São Paulo. Porque se você fizer sem integrar, e depois só eles lá conseguem resolver, nem a gente consegue resolver. Então, assim, e acaba que você pode perder também parte da sua história de cadastro. Então, se associou a um Rotaract e já era do Rotary, ou era rotariano, rotariana e se associou a um Rotaract, pede para quem for cadastrar, que na hora que você vai cadastrar, tem como você buscar para ver se a pessoa já está no banco de dados, buscar esse ID e sincronizar, porque nem sempre o próprio sistema faz essa busca automática. É isso aí. MyRotary. E Obir Brasil, o terror de todo secretário, né, Ana? E a Andra tem experiência como secretária, né, dona Andra? Alguns aninhos aí. É isso aí. Para quem não acompanhou lá no início, a Andra é nossa atual secretária da MBA Rotaract Brasil, tendo passado pela equipe de secretaria em todas as esferas possíveis do Rotaract. Então, muitíssimo obrigado. Agora a gente vai passar para um momento que a gente vai apresentar. Aquele momento, Will, sem me cortar, pela primeira vez, Will, nós vamos apresentar nosso certificado que nós estamos outorgando à nossa querida palestrante de hoje, nossa presença ilustre. Só um minutinho, só um minutinho. Então, enquanto isso, eu convido a nossa RDR para fazer as considerações finais sobre o certificado. Então, à vontade, RDR. Não, fala aí, daí eu encerro. Perfeito. Então, nós gostaríamos de outorgar esse certificado à nossa querida palestrante. Então, Rotaract Distrito 4720 oferece o presente certificado à companheira Andra Monteiro em agradecimento à brilhante palestra sobre Elevate Rotaract, realizada no dia 14 de maio de 2021, na pré-ADIRC da Giga do ano rotário 2021-2022. Assinam nossa secretária distrital de Rotaract, Raíssa Souza, e nossa representante distrital de Rotaract, Jéssica Inês da Silva Machado. Quando foi feito esse certificado, as pessoas ainda não tinham noção de quão brilhante seria essa palestra. Foi ainda mais brilhante do que todo mundo esperava. Então, minha RDR, a palavra está com você. Muito obrigada, Otávio. Muito obrigada, Ana, pela palestra. Foi muito bom discutir. Não teve todo mundo que queria saber sobre isso daí, mas teve pessoas importantes aqui acompanhando. A gente vai disponibilizar lá no YouTube. Para quem estava precisando saber mais informações também sobre o Elevate, vou falar com os clubes, vou passar o link para eles verem. Tem muita gente que não está sabendo o que vai acontecer. Quero convidar também aí a todos a participarem da conferência distrital que está acontecendo agora, do Orlando. A gente vai passar o link, se der, William, por favor, aí no grupo, no chat, para quem quiser entrar depois. Ou passa lá no grupo, porque Zoom para Zoom acho que não abre, né? Então é isso. Muito obrigada, Andra, de novo, novamente. Segundo convite, está convidada também para a conferência que vai acontecer aqui em Manaus, em 2022. A gente vai mandar para você sua passagem, sua hospedagem. Tudo certo. Otávio também vem, né, Otávio? Nosso protocolo. Sim, vale ressaltar que eu também vou atravessar o país para chegar no distrito mais limpo desse Brasil. Pegar uma carona com o Otávio, que ele vem subindo, ó. Ele vem junto. Tá bom. Obrigada de novo. Passo a palavra para o Otávio. Então, muito obrigado pelas palavras, minha RDR. E eu passo de volta a palavra para a nossa
querida palestrante, para ela fazer as considerações finais sobre a palestra, sobre o momento de hoje, dizer se ela gostou de estar no melhor distrito do Brasil, perdão ao Brecht, mas 44.720, o gigante do Brasil é o gigante do Brasil. Não tem jeito. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Otávio. Obrigada a todos os presentes. Me coloco à disposição para, se caso ainda tiver alguma dúvida, para a gente conversar depois. A Jéssica passa meu contato. Gostei, eu vi que ele tem uma proposta que o Will vai pagar pastel para todo mundo, então é para mim ir logo. Estou falando ali no chat. Sempre me sinto muito bem recebida com os companheiros do 4.720. Com certeza, ano que vem estamos aí, todos juntos. Muito bom. Eu só vou destacar aqui que a gente tem um pastel tamanho A3, tá? Assim, desse tamanho, assim, ó. Assim, ó. Eu quero Por isso dois. que a Lana... A2? É enorme. Ó, é isso, desculpa aí. Não, o nosso RDR jamais pede desculpa. A palavra é sempre sua. Então, gente, vamos aproveitar nosso momento para tirar nossa foto. Aproveitar que o Ian está ali no telefone, vai ficar bonitão falando no telefone aí, com a grande estante dele aí atrás. Pessoal, então, por favor, abram suas câmeras. Vamos tirar aquela fotinha especial. Quem não abrir a câmera vai virar meme. A gente vai colocar meme, todos os nomezinhos aí. Tá vendo? A Rochelle abre a câmera na hora. É muito legal. O Ian não quer sair falando no telefone. O Ian desistiu. Bora, Lana. Lana, Kelvin, Jonathan, Gabriela. Matheus, Raíssa, Gabriela Pereira. Julie. Muito bem, olha aí, tá vendo? Eu não preciso ser mais protocolo, eu tenho uma ideia que é uma loucura. Tá bom, DJ, vamos lá tirar a foto. Otávio, parece que... Parece que você tá na loja chamando os atendentes, cara, lá. Muito engraçado, mano. DJ Aoki, favor comparecer ao Caixa 2. QRU 21. Parabéns pela contemplação. QCP. Que diacho é isso, né? Não sei. Então, Ok. em 5 segundos, nossa foto. Will, prepara a foto. 5, 4, 3, 2, 1. Pose. Beleza, obrigado. Valeu. Obrigado, Will. Dessa vez foi rápido, nem travou o sorriso. Bom. Então, queridos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela noite de hoje, muitíssimo obrigado pela presença. Foi uma noite maravilhosa, com grandes informações da nossa querida Andra Cristina, uma celebridade desse Brasil, que nos prestigiou com esse momento. Então, para encerramento da noite, volto a palavra para a nossa RDR. Fique à vontade, RD. Um beijo, gente. Não esqueçam de entrar lá na conferência do Orlando. A gente precisa participar. A juventude tem que estar lá, viu? Muito obrigada amanhã, né? pela presença de todos. Amanhã tem o treinamento de Fundação Rotária com Rafael Diniz. Vai ser muito bom, maravilhoso. Conto com a presença de todos. E convidem o restante do clube. Muito obrigada, gente. Muito bem. Muito bem, convidem todo mundo aí, todo mundo está vendo quanto está sendo lindo esse evento, essa Praia da Giga. Então, convidem os companheiros, mandem o link para todo mundo no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, do jeito que vocês preferirem, porque o Will vai pagar pastel para todo mundo participar. Então, grande beijo, obrigado, André, mais uma vez. Rochelle, antes de fechar, eu vou passar a palavra para você mais uma vez, porque a gente nunca pode encerrar sem passar a palavra para você. Boa noite, pessoal. Eu sempre tenho que cobrar aqui, né? Eu sou ótima cobrando, pessoal. Não, quero ressaltar de novo que a gente tem as inscrições do concurso de oratório e do concurso de projetos que encerram amanhã. Dá tempo ainda de escrever o seu orador, os seus projetos. A ficha é super simplificada do concurso de projetos, então dá tempo, dá para fazer. E aí a gente conta com todos vocês, tá bom? Só isso. Hoje eu tô curta e breve. É isso aí, concurso distrital de projetos, concurso distrital de oratória, a melhor maneira de a gente se desenvolver, não só para a vida pessoal e rotária e rotaractiana, mas especialmente para a nossa vida profissional. Gente, aguardamos vocês amanhã, continuamos nesse clima agradável e gostoso aí do nosso evento maravilhoso, e um beijo. Vamos até então para a nossa outra conferência do Rotary. Beijos a todos, até amanhã.